Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a formação em engenharia. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. E hoje, Emerson, estamos aqui com um convidado muito especial, né, que a gente quer mostrar para vocês o quanto a carreira de engenharia ela cresce e muda também, tá? Ele teve quase 6 anos aí de M. Dias Branco. Olha, trabalhou na Vitarella aí, né? Indústria, né? Chão de fábrica, foram quase 6 anos aí, como trainee. Na verdade, passou pelo estágio e depois foi para a área de trainee, né? Aí ele teve também a mudança da área de operação para a área de vendas técnicas, né? De vendas complexas. Passou pela parte de sensoriamento aí, quase 4 anos na Endres House. Passou também um tempo trabalhando com a parte de projetos, voltou para engenharia. E, por fim, continua a carreira aí na parte de vendas, né? E tem quase 10 anos de vendas técnicas complexas e que a gente quer mostrar para vocês que é um possível caminho também da engenharia para se trabalhar nessa área. E aí eu vou convidar ele, Dante. Muito prazer, Dante, aí estar junto com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né? Porque eu acho que no final do dia o que conta mesmo é como vocês estão colocando a engenharia em destaque novamente, né? É um trabalho que vale muito a pena. Dante, meu amigo, seja muito bem-vindo. Paulo citou aí diversas experiências e eu queria começar com esse seu sotaque, que é um pouquinho diferente do da gente. Então, você é de Recife mesmo? Você não é daqui? Boa. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas já moro aqui já perdi até as contas, deve ter uns 15 anos que eu moro aqui em Recife. Então hoje eu diria que eu não tenho sotaque nenhum, né? Mistura carioca com paulista, que é a empresa de São Paulo que eu trabalho, com Recife. Mas desde que eu mudei para cá, nunca pensei em voltar, né? A ideia foi de fato fincar estaca aqui em Recife e estou aqui até hoje. E assim, esse fluxo não é o mais natural, né, Dante? Geralmente as pessoas saem daqui do Nordeste, porque no Sudeste tem um pouco mais de oportunidades, e você cita muito bem que quando chegou aqui quis ficar por aqui. Qual foi o motivo? A oportunidade de emprego? Como é que foi isso? Na verdade foi algo puramente pessoal. A minha mãe ela é pernambucana e ela decidiu voltar para Recife, né? E eu e meus irmãos viemos juntos. E casou perfeitamente porque Petrópolis é uma cidade muito boa, muito desenvolvida, bem interessante, inclusive, de se morar. Porém, lá você não tem oportunidade em termos de formação, né? Se eu fosse fazer uma faculdade lá, teria que ser uma faculdade particular, e na época eu não tinha condições. E o fato de eu vir aqui para Recife abre o leque, né? Aqui a gente tem várias universidades de renome, inclusive, né? E pública, né? Então, isso pesou muito para que eu ficasse aqui. E você veio para cá, no caso, então, para estudar, para parte já da universidade ou chegou a fazer ensino médio aqui? Eu fiz o terceiro ano numa escola aqui da região, uma escola municipal, inclusive. Clóvis Bevilacqua, eu fiz o ensino médio lá, o terceiro ano. Aí fiz um curso preparatório para o vestibular. E aí acabei passando de primeira. Isso em engenharia, na universidade pública. Na Poli, né? Na verdade, assim, o que é legal, né? Eu sempre fui um cara muito convicto do que eu queria, né? E eu me lembro até hoje que nessa época que a maioria dos adolescentes estão ali pensando o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero ser quando crescer. Eu li um artigo sobre mecatrônica e eu me lembro até hoje do título, era assim, a profissão do futuro. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer robô. Aí eu fui tão convicto disso que eu nem prestei vestibular para Federal, por exemplo, porque a Federal na época não tinha. O único curso de mecatrônica do Nordeste era na Poli. E assim, botei todas as minhas energias nisso. Tanto é que assim, para estudar para vestibular, eu sempre fui horrível com biologia, geografia. Eu me lembro até hoje que a biologia, eu tinha que citar 4 questões para não ser ponto de corte. Acertei exatamente 4, eu nem sei como. E aí eu me garanti de fato na matemática e na física, né, que era o que eu gostava. E essa visão que você tinha era muito importante, né? Porque tu meio que eliminou o que tu não queria e já foi direto. Pô, não, mecatrônica com aquelas manchetes, né? Dizendo que é a profissão do futuro. Caiu um pouco, né? Saí da faculdade sem nunca ter feito um robô, mas tudo bem. E mesmo assim você conseguiu atingir aquele objetivo que era entrar no curso.
mesmo, aí você comentou que não tinha condições financeiras, né? E aí você estudou aqui no colégio de escola pública no ensino médio, né? Lá também no Rio também foi escola pública? Sempre, assim, mas as escolas lá em Petrópolis, elas são muito de referência. As escolas públicas lá são muito boas. E eu estudei nas melhores escolas públicas de lá, né? Então, não dá para comparar, de fato, o nível de educação. Não o Rio. O Rio, realmente, a educação deixa a desejar, mas a cidade de Petrópolis, ela tem uma educação de qualidade mesmo. Colégio de referência lá. Que, inclusive, o pessoal veio do Rio fazer prova para poder entrar nesses colégios, né? Então, é bem disputado lá. Não, isso é importante que mostra que você que estudou em escola pública, vamos dizer assim, um diferencial que lá em Petrópolis era muito bom, mas você veio aqui também para a região de Recife, fez o terceiro ano ali, se preparou e passou ali na faculdade em escola pública também, né? Então tua trajetória sempre foi na pública e tu vai mostrar um pouco da tua história que apesar de não ser, vamos dizer, o privilegiado, né, de toda a tua vida, tu conseguiu trilhar uma carreira de sucesso, né, que você está na área de vendas quase 10 anos, aí muito bem, né? E é isso que a gente quer mostrar também para as pessoas que estão passando por a gente, que apesar de onde a gente está, né, e passa pelo caminho, que nem o Vladimir, que a gente conversou mais próximo, que também inclusive fez escola, universidade, na verdade, até privada, que a gente tem um pouco até de preconceito, não a gente, né, mas a sociedade tem até um pouco de preconceito, e mesmo assim ele conseguiu crescer, né? E tu também passou por isso, que esse crescimento, que aí o preconceito inverte, né? Quando tá no ensino básico, escola pública... Sem base nenhuma, né? É preconceituosa, vamos dizer assim, as pessoas veem de mau olho, enquanto que na universidade a escola pública é absurdamente vista de bom olho, mas a privada não é tão vista assim, né? E tu conseguiu tracionar isso, né? E assim, puxando até dentro disso que Paulo tá falando, Dante, eu queria entender, engenharia mecatrônica, que é uma derivação da elétrica, né, uma parte específica, a gente sabe que é uma das engenharias mais difíceis também, que a gente tem uma dificuldade muito grande. E dentro dessa, até para a gente vencer certos preconceitos, como é que foi para você dentro da universidade? Sofreu muito? Porque eu mesmo sofri. Independente de ter uma boas condições de educação no ensino médio, mesmo assim sofri bastante dentro da universidade. Tem que não sofre em engenharia, né? E como é que foi para você? Eu diria que assim, eu sofri tanto, que depois que eu saí da faculdade, eu disse, rapaz, eu não quero saber de estudar mais não, literalmente. Mas assim, para mim o maior desafio dentro da faculdade foi o fato de que... E que na verdade foi um ponto muito positivo também, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu tinha que me sustentar também, né? Então, no segundo período eu já estava trabalhando. Então, casar a agenda pesadíssima de faculdade, de engenharia mecatrônica, cálculos que não paravam jamais, né? E casar isso com trabalhar. E eu saía de casa de 5 da manhã e chegava de 10h30 da noite todo dia. Então, assim, era de fato bem difícil. Isso fez com que o meu curso de 5 anos eu terminasse em 6,5. Então, teve algumas reprovações no caminho, faz parte, né? Mas assim, teve muita cadeira que eu reprovei por falta, porque eu não conseguia chegar a tempo, enfim. Mas eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu ter iniciado o mercado de trabalho muito cedo me trouxe uma maturidade muito grande, até para chegar aonde eu queria ir, né? Maturidade mais cedo também, né? Em vez de ter 26, 27, tu já estava encaminhando ali também para entrar na área mais de vendas e saber que tinha que puxar a responsabilidade, né, resultado. Exatamente, cara. Acho que assim, o ponto que vale frisar disso a gente quando tá trabalhando numa coisa, não vou dizer que eu não gostava de trabalhar na indústria, eu gostei demais, assim, aprendi muita coisa, principalmente a parte de gestão, tive mentores muito bons, inclusive um até gravou um podcast aqui com vocês, pessoas que me prepararam para ser gestor. Só que eu tinha aquele lado comercial muito aguçado, sabe? E eu fiquei pensando, quando surgiu o processo seletivo, né, na Endres Hauser, cara, eu tava trainee, líder de manutenção, de pilar de manutenção planejada, tava muito bem encaminhado na M Dias, provavelmente para virar um coordenador, algo do tipo. E eu fiquei pensando, pô, isso não me dá tesão. Eu realmente faço, mas não é um negócio que me encanta. E aí um fornecedor nosso
me convidou para participar do processo seletivo da Endress. E, cara, eu me inscrevi, sabe o cavalo paraguai, literalmente? Vi as pessoas que estavam candidatas na vaga, só os caras já com experiência em vendas e não sei o quê. E eu nunca tinha trabalhado com vendas, né? Mas, sei lá, aconteceu de dar certo e eu passar no processo seletivo. E essa parte que você disse, aguçado dessa questão e realmente querer vendas, você acha que vem de alguma coisa? Foi alguma formação, algum curso que tu fizesse ou você acha que é natural mesmo? Cara, eu acho que vendas, o pessoal fala que vendas isso é outra coisa que a gente tem que quebrar, o paradigma. Você foi para a área de vendas, tudo bem que a venda de engenharia é uma venda muito específica, muito técnica, mas geralmente o pessoal pensa, não deu certo para nada, o cara vai para vendas. Eu acho totalmente o contrário. Os grandes nomes que a gente vê hoje são pessoas que sabem vender, né? E no final do dia, tudo é venda. Você tem uma empresa, você tem que vender seu produto, você tem um emprego, você tem que se vender nesse emprego. Então, assim, no final do dia, tudo é vendas. Mas, além de eu ter lido muitos livros assim, da área de vendas, eu tive pessoas muito boas do meu lado. Na Endress House mesmo, foi uma baita escola. Tipo, pessoas muito gabaritadas na área de vendas. Um monte de key account, assim, de grandes empresas globais como Heineken, Ambev, enfim. Isso me ajudou muito. E eu acho que tem um pouco do sangue também, né? Meu pai sempre foi vendedor, né? Então, eu vi ele vendendo a vida toda, né? Então, eu sempre quis ir para essa área. E fora que, assim, na área de vendas, é como se eu não vivesse uma rotina. Cada dia é um dia novo, né? Então... Todo mês é um mês zero. Chegou o dia 30, cara, ninguém... E assim, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte. Vendedor bom não tem passado, mas tem futuro. O vendedor ruim não tem nem passado nem futuro, né? E assim, Dante, aproveitar, né, Paulo? Chegou a hora da gente se vender também. Então você tá aqui, já compartilha, já curte o vídeo. Comenta também aí para engajar. Exatamente. Ajuda a gente para chegar para mais gente. Como o Dante falou, a iniciativa do Grupo Equation é valorizar a formação em engenharia. Então a gente precisa de pessoas. Você que é engenheiro, não custa nada aí, é de graça. Já curte, compartilha, comenta, porque ajuda a valorizar a engenharia e vai ajudar a valorizar a sua formação também. Aí você vai ganhar mais daqui a pouco e vai poder agradecer a gente. Já dizia, de graça até injeção na testa, né? Então pode fazer aí também. E Dante, só que tem esse lado vendedor. Você já citou aí que teve essa experiência na M Dias. Tu entrou como estagiário lá. Durante a faculdade, tivesse algum outro tipo de experiência que também empresa júnior, alguma coisa nesse sentido? Ou foi diretamente para o estágio? Não, 100%. 100% pro estágio. Até porque eu não tinha tempo, né? Tipo, meu tempo era escasso demais. Em época de prova mesmo, meu Deus, eu lembro assim de tentar virar a noite estudando e o estudo não ser efetivo porque você estava cansado. O máximo que eu cheguei a participar foi de alguns treinamentos na própria faculdade, mas nunca me envolvi diretamente na empresa júnior, por exemplo. E assim, no estágio, você citou muito bem, esse teu estágio era mais voltado para a parte técnica, no caso, né? Eu era estagiário do gestor de manutenção do grupo, né? Então... a M Dias, acho que até hoje ainda deve ter, né? Mas o programa de estágio da M Dias era muito robusto, assim, era um monte de treinamento, capacitação. Não era aquele estagiário que é para tirar xerox. Cara, a M Dias Branco não tinha essa visão. Era de fato desenvolver as pessoas, tanto é que vários pares meus da época de estágio estão lá hoje em cargos de liderança, né? Então era realmente algo estrutural. E para mim foi disruptivo demais. Eu desenvolvi muito. Em 9 meses de estágio, aí fui efetivado como trainee. E no trainee, eu acho que foi o grande turning point, assim, em termos de carreira. Porque o que acontece? Eu assumi um cargo de líder de pilar de manutenção planejada, que é uma metodologia do TPM que eles usam lá, né? E é uma gestão matricial. Então imagina o seguinte, como eu engajo um monte de coordenador de manutenção, que tem uma hierarquia maior do que a minha, a fazer o que eu quero. Cara, é muito difícil. Então, foi um aprendizado absurdo de como você consegue... e aí isso acabou refletindo na venda, né? Como você consegue influenciar as pessoas a fazer o que, teoricamente, você quer, o que você precisa, né? Tá chegando nisso. Como é que tu influenciou o coordenador, que hierarquicamente é maior que tu, e tu teve que ver que fazer esse jogo de cintura com ele? Eu acho que na prática é vender
o sonho de que a gente tá no mesmo barco e se eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, né? Todo mundo se destaca. Eu sempre fui muito por essa linha, né? A gente tem que fazer isso aqui e eu mostrava sempre para eles o impacto, né? O que isso aqui vai gerar, tanto de visibilidade para a tua UGB, né? Que era a unidade de negócio lá. A Vitarella ela tem vários negócios, né? E existia essa competição entre as unidades, né? Cada unidade queria performar mais que a outra, né? Cracker queria ter os melhores indicadores, aí Massas queria também. E aí, nesse game aí, eu consegui navegar bem. E fora que teve vários coordenadores que viraram amigos meus, assim, que faziam também muito pelo racional. E eu acho que isso é outra coisa que conta muito, independente da profissão. Você conseguir engajar as pessoas porque você consegue ter interesse genuíno nelas. Isso vira o jogo. Esse processo para tu virar trainee foi como se fosse uma promoção ou teve algum processo seletivo? Como é que funcionou exatamente? Não, foi 100% promoção. Eu estava como estagiário, o meu orientador ele subiu para um cargo numa unidade de negócio que foi para recheados na época. E aí ficou sem ninguém de staff do gerente de manutenção, que era o Cláudio Melo, né? E aí abriu a vaga e ele foi e me efetivou. Então tá no lugar certo na hora certa, fazendo um bom trabalho, acho que é isso. E aí uma pergunta curiosa, né? Esse tempo de M. Dias Branco, era muito biscoito, muita bolacha, comia muito, deu pra manter a dieta? O shape, né? Cara, lá é biscoito o dia inteiro, se quiser, né? Mas eu sempre fui um cara muito disciplinado, assim, tanto na minha vida, na alimentação, como nas outras coisas. Mas se o cara não se cuidar, o cara é ladeira abaixo. Uma curiosidade, é liberado lá? Você pode liberado. Lá tinha as estações de lanches, né? Então, você não podia comer na linha, né? Questão de BPF, etc, né? Mas nas estações de lanche era 100% liberado, né? Você podia... E tinha todo tipo de biscoito lá, o recheado, o salgado, o que você quisesse. Então, de todas as linhas. Mas... De todas as linhas. Então, o pessoal... lá não tinha aquela história de ter que levar um lanchinho no meio da tarde porque tava com fome. Né? Precisava. E aí, depois projetista de trainee lá na M. Dias Branco, tu vislumbrava uma carreira lá, existia essa possibilidade, mesmo assim você já passa para outra empresa que é na área de vendas, na área comercial. Lá tu vai com que cargo? Lá eu vou como gerente de contas. Inclusive foi assim uma... Calma, só voltar um pouquinho. Tá. Tu saiu de que cargo na M. Dias? De trainee para gerente de contas. Já foi direto trainee. Direto. Tá. E assim, o que pesou muito, né? Eu sempre, como eu disse, gostava da área de vendas. Ficou com 4 anos como trainee, então, quase. 4 anos, exatamente. E assim, o fato de eu ter ido para a área de vendas, já como gerente de contas, foi uma mudança tanto salarial muito importante, como também de profissão, né? Porque o que acontece? Quando eu me formei... outro ponto. Foi mal. Até não, fica à vontade. Quando tu falou de ponto salarial, tu era trainee, ou seja, tu tava como engenheiro, certo? É equivalente ao engenheiro júnior que ganha um trainee lá. Que seria hoje, né? Uns 6 salários mínimos, mais ou menos. Então, nessa época já tinha, vamos dizer, um cargo de engenheiro júnior, né, que pegava, que hoje tá meio que substituído pelo analista, né? O analista, né? Toda empresa está contratando um analista, né? Isso é outra coisa que a gente precisa mudar urgentemente. A gente, inclusive, conversa com algumas pessoas do CREA, né? Inclusive, essa semana a gente também vai entrevistar um dos conselheiros do CREA aqui de Pernambuco, né? Que ele vai estar participando, né? E a gente vai também divulgar junto para vocês, que a gente vai entrar um pouco de detalhe nisso, mas retomando para tua trajetória, né? E tu saiu do cargo lá de trainee, que seria meio que o engenheiro júnior hoje, para essa parte de gestão de vendas, ou gestão de contas que tu trouxe. E aí que teve esse up também, né, no comercial. Mas conta um pouco mais aí como é que foi essa assim, na verdade, eu não tava nem drivado por dinheiro nessa época, né? Eu acho que, assim, o meu objetivo maior era ganhar experiência, me posicionar como uma pessoa que soubesse construir projeto e vender esse projeto, né? E na Enders foi uma escola para mim, porque, como eu disse, eu fui acompanhado de perto. Tem até um cara que eu devo um favor imenso a ele, que é o Daniel Lopes. Assim, ele me ensinou a vender solução complexa. E de um jeito muito simples. Assim, eu ficava de cara, assim, que ele chegava na usina, assim, ia falar com o diretor e pegava o café, não pedia nada a ninguém, assim, tipo, super à vontade, se conectando com todo mundo. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, no final do dia, o que mais importa
na área de vendas é interesse genuíno. É você conseguir criar rapport ali, se conectar com todo mundo. Porque o relacional, cara, sempre vai pesar. Ninguém vai comprar de alguém que ele não confia e ninguém vai comprar de alguém que ele não gosta. Então, eu sempre Por olhei maior muito que isso. seja o projeto, né? O melhor também, né? O melhor, né? Não tem jeito, cara. O relacional é o que vai definir a venda. Sempre, cara, sempre. E assim, o interesse genuíno, assim, você tem que entender qual é a dor do cara, ter essa solução e fazer com que ele perceba, pô, eu realmente preciso disso, né? Eu acho que esse é o grande desafio do vendedor, principalmente na área técnica, né? Porque na área técnica, você não vende para pessoa só, né? Na indústria, na verdade, você não vende para pessoa só. Você chega a falar com 5, 6 stakeholders diferentes, com KPIs diferentes, com objetivos diferentes, e aí você tem que estar o tempo todo tentando se conectar com todo mundo, né? Ô Dante, aí você falou também que teve uma diferença de remuneração, né? Então, quando você vai para gestor de contas, você já sente esse incremento desde o começo ou dependeu muito dos seus resultados? Não, então, o que acontece? As empresas, eu trabalhei em 2 multinacionais alemãs, né? E as empresas multinacionais alemãs, ela é o sonho de todo mundo que quer ir para a área de vendas, porque ela paga bons salários, pacote de benefícios muito bons, mas ela não tem uma política agressiva de variável. E quando eu fiz engenharia, assim, muito no sentido, pô, eu vou abrir um negócio para mim, porque eu quero fazer dinheiro, né? E uma empresa multinacional alemã, isso não acontece. Você vai ter ali sempre um bom salário, bons pacotes de benefício, mas, cara, você não vai mudar de vida financeiramente, né? Então, tem muito disso. Mas aí, em relação ao que você recebia na MD, foi bem já expressivo. foi... Foi quase o dobro. Entendi. Não chegou a ser o dobro, mas foi um salto muito importante, num momento importante também da minha vida. Então, E essa parte de treinamento lá também foi bacana pra ti. muito, porque assim... O que é que tu vendia lá? Explica pra gente melhor. Boa, a Endless House era uma empresa de Process Automation. Então, imagina que tudo que é instrumento de medição, a gente vendia. Medidor de vazão de todos os tipos, medidor de pH, de condutividade. Basicamente, é o que coordena todo o controle de balanço de massa das indústrias e também todo o processo de dosagem das indústrias. Inclusive, a Endless é uma das empresas... assim, referência global, é um dos maiores players do mercado de instrumentação. E, cara, instrumentação é quase um curso de engenharia à parte. Você vai ver muito as mecânicas de fluido, vai ouvir muito reação química. Eu tive que voltar para a faculdade de novo, de uma maneira indireta, né? Mas suportado por um time muito bom. Lá eles tinham um departamento de marketing, só que o marketing não era fazer marketing, o marketing era garantir que os gerentes de contas saibam especificar e vender o produto. Então era muito mais profundo. Interna, né? Muito mais interno. Muito mais, cara. Então, assim, hoje instrumentação é uma coisa que se alguém me perguntar, pô, eu tenho um processo que eu preciso medir gás natural. Cara, eu já sei de cabeça qual o medidor de vazão que precisa. Vai ter que ser um termal, um Coriolis ou... Enfim, já... Porque o cara não esquece. O negócio foi tão profundo que você não esquece. Ô Dante, assim, a gente vai falar muito da sua experiência de agora, mas gerou uma curiosidade. Uma pessoa que está começando, por exemplo, eu vou começar a fazer engenharia agora, quero me preparar para essa área comercial. Qual seria o caminho ideal para essa pessoa? Cara, isso é legal de compartilhar, porque em engenharia eu sempre falo que você pode ser o que você quiser, porque você sai da faculdade não sabendo uma profissão. O cara que faz engenharia, ele sai sabendo resolver problema. Tanto é que você vê hoje engenheiro... gestor de banco, gestor de hospital, gestor de indústria, enfim. Para a área de vendas especificamente, o caminho que eu diria era procurar, de fato, uma empresa de renome. Dá exemplo aqui, uma Siemens da vida, uma própria Endless House da vida, que assim, eles vão te contratar e eles sabem que o mercado é escasso. Cara, se achar bom vendedor é difícil, imagina um vendedor que sabe vender tecnicamente. É um nicho muito restrito. Então, eles pegam a pessoa para formar. Então, procura, mesmo que seja não olhando salário ainda, procure uma multinacional dessa. É um programa de trainee, enfim, para que você, no primeiro momento, você busque o aprendizado, porque o resto é consequência. Conhecimento é o poder, né? Literalmente. E assim,
E para tu entrar nelas, qual tu acha que foi o diferencial seu mesmo? Porque você vinha de uma carreira mais voltada para a área técnica, né? Então, você acha que teve algum diferencial específico? Até falei, né? Eu era o cavalo paraguaio, né? No processo seletivo, literalmente. Mas, assim, aquela história que eu falei da mecatrônica lá atrás, ela se aplica muito na minha vida, assim. Quando eu quero uma coisa, velho, eu martelo até conseguir. Eu sou muito... como é que seria a palavra, velho? Muito obstinado, assim. Eu quero aquilo ali, eu vou fazer. Resiliente, né? É obstinado. Código da riqueza. Eu busco demais, velho. Então, assim... E aí tem outra coisa que eu acho que foi muito disruptivo, né? Sempre no sentido de... E até nessa última transição que eu fiz agora, pô, eu vim de 10 anos de vendas, aí fui para uma empresa que é relativamente nova no mercado, mas eu sempre tive humildade, assim, tô aqui para aprender. Eu acho que você se posicionar dessa maneira, querendo ou não, gera interesse, tanto nas pessoas que querem te desenvolver, quanto nos seus pares também, né? A inveja fica um pouco menor também. E dentro dessa tua transição para essa nova empresa que você falou, né? Como é que foi? Você decidiu por algum motivo específico? Você falou muito bem, citou muito bem que o salário era muito bom, mas não via aquela possibilidade variável, e pelo que eu estou entendendo aqui, você gosta também de um pouco de risco, um pouco de apostar em poder lucrar mais. Foi isso que te motivou a sair da empresa, apesar de bons benefícios, bom salário? Isso foi não o único ponto, mas foi um ponto importante. O fato de eu sempre gostar muito de tecnologia foi outro grande incentivador. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre essa empresa. Eu depois que saí da Endress, eu fui para a Baloff, que é outra empresa alemã também, só que de Factory Automation, né? Então focado em sensoriamento e etc. E a gente tinha um produto que concorria com... Concorria não, né? É um produto bem, bem diferente, mas ele dava condição de máquina também de uma maneira mais genérica. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí eu descobri a Traction, né? Só um minuto, Dante. Até para a Baloff, Baloff. Até porque é um mercado muito específico, né? Tamanho de mercado, como é que a empresa está aqui no Brasil? Ela ainda existe aqui no Brasil? Existe. Eu acho que eu voltava até para a Endress também, né? Tipo, qual o tamanho da Endress? Acho que depois a gente pode entrar na Baloff. Boa. Qual o tamanho da Endress com relação a funcionário, market share? É uma empresa alemã, mas fatura no mundo tanto. Tu tem esse tipo de sentido? Então, a Endress, hoje aqui deve ter cerca de, 300 funcionários mais ou menos. Hoje, em termos de market share, ela disputa com a Emerson e com a Siemens o mercado de instrumentação. São os mais fortes. Aí vão ter outros players também, Yokogawa, Mettler Toledo, que aí são menores e são nichos mais específicos. A Mettler Toledo é muito forte em analítica, que é um dos portfólios da Endress, né? É uma empresa global, está presente aí em todos os países do mundo, tem 5 ou 6 fábricas globalmente, inclusive uma fábrica no Brasil. Eles têm uma fábrica em Itatiba. Muito grande. É uma empresa assim, que fatura, não tenho nem noção de valores, mas deve faturar aí tranquilamente uns 300 milhões ano, 500 milhões ano. Eu estou chutando aqui um número totalmente aleatório. E a Baloff também. A Baloff, ela é muito forte globalmente. Ela é uma empresa muito conhecida no automotivo, principalmente. Tanto é que o meu tempo de Baloff era 80% o polo da Stellantis, da Jeep. Porque todas as empresas do supply tinham sensores da Baloff. E eu basicamente acampava lá dentro. Então, assim, é muito conhecido também. Não tenho noção de mercado, mas também várias fábricas espalhadas pelo mundo. Escritório de vendas em todos os principais países da Europa, do Brasil, enfim, das Américas, né? Boa, acho que agora a gente entendeu um pouco da dinâmica, né, que vem de sensoriamento, ou seja, um produto técnico que tem especificação que nem tu citou. O pessoal da Endress fazia que meio que um book de informação para o vendedor saber muito bem conversar com o cara ali de igual a igual, com o engenheiro da área, né? Mas como foi tu fazer essa migração? Agora eu era que nem o Emerson comentou. Tô agora trabalhando muito na área técnica na M Dias e agora tô vendendo
produto. Como é que foi lidar com o que era antes mais técnico e agora técnico mais relacional? Deu frio na barriga? Como é que foi lidar com isso? O início foi desafiador demais. Só que o que acontece? Por eu sempre ser um cara muito da área técnica, eu conseguia me conectar com as pessoas os stakeholders de maneira técnica. Então, mesmo que eu estivesse devendo no relacional, que tipo, você tem que saber. Eu no início não sabia dar uma entrevista, não sabia dar uma palestra, ficava nervoso. Já tá no podcast aqui agora. Não, eu me lembro até de um. Eu me lembro, isso foi bem marcante pra mim. Eu participei de um evento num hotel em Boa Viagem, da Endras, que era uma palestra para clientes. E, cara, eu tinha que dar uma palestra de pressão, sensoriamento para pressão, né? E, cara, muito técnico, negócio muito difícil. E, cara, eu me lembro que eu passei até mal nesse dia, fiquei super ansioso, nervoso. Então, assim, o que me fez conseguir chegar, né? Enquanto eu tava desenvolvendo esse meu lado mais vendas, eu tinha parte técnica ali me embasando, cara. Isso aí acho que foi bem, bem importante. E o resultado vindo, né? Porque sem o resultado, cara, não adianta. Não tem esse cara que seja a venda complexa, seja a venda simples. Se chegar no final do mês e no final do ano e não entreguei o KPI, não entreguei o faturamento, cara, a empresa toda se sustenta por causa de vendas, cara. Se não tiver vendas, não tem outros departamentos, literalmente, né? Então, essa responsabilidade de que a gente toca a empresa, literalmente, né? E aí, até puxando isso, né? Como vendas, você estava atendendo clientes específicos e são produtos mais complexos, né? Que nem você trouxe de sensoriamento, saber. Não necessariamente você vai... Porque você lida com grandes empresas, né? Que a gente chama em vendas de enterprise, né? Mas não necessariamente você vai conseguir vender o necessário exatamente igual todo mês, né? Porque vai ter mês que você pegou um projeto muito grande lá na Jeep, mês que não. Você já tem um pouco de sazonalidade, né? Sem dúvida. E aí essa cobrança era mais mensal mesmo, todo mês? Era anual que você trouxe agora, né? No ano? Como é que era esse nível de cobrança nas empresas alemãs? Boa. Na empresa alemã, assim, a gente sempre trabalha com fiscal year, né? É o full year, é o ano inteiro. E a gente era acompanhado mensalmente, né? Mensalmente, assim, pega a tua meta, divide por 12 e você vai ter que... Eles vão olhando aquilo ali, né? Chega julho, que é o meio do junho ali, que é o meio do ano, existe algumas reuniões de alinhamento, diz, olha, no ritmo que tá vai dar bom ou vai ser um desastre. Então tinha esses alinhamentos e aí a gente montava o plano de ação, né? Para poder corrigir a rota do que tava errado, né? E o objetivo final sempre era o fiscal year. Nessa empresa que eu tô agora, a gente reporta trimestralmente. Então, assim, é como se eu vivesse um ano a cada 3 meses. Então, é muito mais acelerado. Não, interessante porque você mostrou um pouco de visão de como é que funciona, né? A gente tá montando plano de ação e atrelando. E isso vai um pouco da cultura da empresa, né? Enquanto que você tá hoje no quesito mais trimestralmente, porque também tá puxando ali em quesito de resultado, né? Exatamente. E em relação a essa migração da empresa alemã, desse perfil alemão, né? Eu tive até a oportunidade de morar na Alemanha, então eu sei que o pessoal 1 ano e meio, não foi? 1 ano e meio. Então eu sei como funciona. Metódico, bem sistemático. Exato. Mas ao mesmo tempo que funciona, né? Que as coisas acontecem. Para migrar para uma startup brasileira, né? Que, assim, de pessoas com uma visão totalmente diferente, talvez como você vai poder abordar aí mais acelerado, mas como foi essa migração, e a gente te interrompeu quando você estava dizendo o porquê exatamente de fazer de arriscar tanto. Perfeito. Não foi fácil, assim, empresa alemã, e aí o ponto que você falou, né, funciona. Então, assim, eles não deixam de ser burocráticos porque funciona, e você não consegue convencer eles do contrário. Então, assim, preciso aplicar uma política de desconto pro cliente XPTO. O cara... Eu tinha que falar, às vezes, com o CEO da empresa, assim. É muito, muito engessado, né? Mas funcionava. E quando eu fui para uma startup, cara, foi um choque, assim, de realidade, né? Tanto é que eu me questionei várias vezes, assim, o que me manteve de pé foi a resiliência, porque eu me questionei várias vezes. Caramba, velho, será que eu tomei a decisão certa? Porque parecia tudo muito diferente do que eu sempre tinha feito. Parecia que a maneira que eu construía projeto, que eu vendia, não funcionaria para aquele tipo de solução. Então, assim, foi bem desafiador.
Mas assim, se você tem um target na sua cabeça e você corre atrás daquilo ali, cara, acho que não tem como dar errado. Acho que o que separa os vencedores dos perdedores é a disciplina e a resiliência. Eu sempre falo que, principalmente em vendas, que independentemente se é trimestral ou anual, vai ter hora, cara, que o barco sopra a favor demais. Aí parece que tudo que você faz dá certo. E vai ter hora que ele sopra contra. E, cara, você tem que ter a frieza de fazer o que você sabe que precisa ser feito, independentemente das circunstâncias. O cara não se deixar abater pela pressão. Eu vejo muito isso, sabe? O pessoal, no momento ruim ali, ele acaba deixando a mente fraca. Ele acaba percebendo, pô, não sou capaz disso. E aí, cara, o vendedor sem confiança, velho, esquece. É a característica mais importante do vendedor, né? Ninguém quer ver um vendedor cabisbaixo, né? Seja lá qual for o produto que ele venda, né? Quando tu foi pra lá, tinha quantos funcionários? Tu lembra? Na Traction, eu acho que devia ser uns 200, 300, mais ou menos. Hoje a gente tá no Brasil com mais de 500. A gente cresce aí... Da mesma forma que a gente reporta e entrega resultado trimestralmente, a gente cresce nessa mesma velocidade. É muito acelerado o negócio. E do mesmo jeito que a gente tava falando das grandes empresas alemãs, né? Então traz pra gente aí o que é que a Traction faz, como é que se diz, se é Traction, se é Traction. Então fala aí pra gente. A Traction, ela nasceu como de fato uma startup, né? E assim, por a gente não vender um produto, eu acho que esse foi o grande diferencial. A gente nunca quis vender produto, a gente sempre quis vender projeto. Com business outcomes muito claro pro cara que está comprando, o que aquela solução vai trazer para ele. Um suporte muito próximo, porque eu digo que você não conquista o cliente na venda, você conquista no pós-venda. Então a gente sempre teve isso como pilar do que a gente faz, né? Então esse foi o segredo de fato do sucesso que continua sendo, né? Falando de Traction, eu nunca tinha vivido esse mundo de startup. Eu não tinha nem noção desses negócios de fundo, de captação, nada, cara. Foi um mercado 100% novo. Eu entrei de cabeça. Mas eu gostei desse game, porque eu sempre enxergo o seguinte, cara, não existe um time de vendas no final do ano distribuir um PLR para a equipe. Cara, venda é individual. Eu tenho um cara que performa mais e um cara que performa menos. Aí eu vou dar o bônus igual para todo mundo. Não, cara, venda é profissão de alta performance, né? Então, o que eu mais gosto da Traction é essa visão de te recompensar por você ser um outlier ali, um cara que entrega acima do que está proposto, né? E isso é o que funciona, cara. O cara que é de vendas, se ele não tiver essa tara, essa ambição de, pô, eu não quero fazer 100, eu quero fazer 200. Cara, a empresa nunca vai crescer desse jeito, né? E lá na Traction, isso aí é muito forte, assim. Eu olho pro lado, vejo um cara ali que fala, pô, esse cara é melhor que eu. Aí eu olho pro outro, putz, esse cara também é melhor que eu. Isso te força a querer sair da zona de conforto o tempo todo. E no final das contas, você sair da zona de conforto é o que vai te trazer o resultado, né? Aí eu volto um pouco antes que você disse, pô, eu acho que não daria certo o jeito que deu vender, como é que tava antes, né? Que era como tu aprendeu a vender projeto, né? Tanto na Endress quanto na Balaf. E aí deu certo realmente teu jeito, tu reaprendeu, como é que foi lidar com tudo isso? Eu acho que assim, abalar, todo mundo se abala, né? Então assim, o que eu acho é que você não pode permanecer abalado, né? Então, eu tomei aquele choque inicial, alguns revés ali de projetos que eu pretendia implementar que acabaram não evoluindo, mas eu me recuperei rápido, tipo, eu acordei e disse, cara, eu preciso fazer o que funciona. E no final, o que foi o ponto de resultado, né? Cara, venda, por mais que tenha um monte de guru vendendo curso, aprenda a vender, técnicas de vendas, spin selling, blá, blá, blá. Cara, vendas é muito simples. Venda é você ter uma solução para uma dor e você ter interesse genuíno em querer ouvir o que o cara tá precisando. Isso é muito legal, porque assim, hoje eu acho que o que determina você vender ou não
é você fazer ali um discovery bem feito, entender o que o cara precisa. Porque tem vendedor, cara, que nem escuta o cliente, já sai falando um monte de coisa. Cara, não vai vender, né? Então, acho que, em resumo, o que me fez virar a chave foi isso. Foi o fato de eu focar muito mais em entender a dor e a necessidade do cliente, não ser aquele cara que vende produto, e construir isso com ele. Trazendo, inclusive, ele como parte disso. Cara, no final do dia, não é o Dante, não é a Traction. No final do dia, é você, é a sua empresa que vai se destacar, né? Então, basicamente, foi isso. A gente vive hoje, Dante, no Brasil, um momento meio complicado, até para as startups, né? A gente vê uma saída muito grande de investimentos. O pessoal já deve estar pesquisando aí da Traction e a gente vê um caminho de crescimento. Ao contrário do que vem acontecendo no Brasil, é uma empresa que está num crescimento muito grande. O que você acha que faz os investidores enxergar que a Traction é uma empresa boa para estar aportando capital ainda? Perfeito. Primeiro porque o nicho que ela atua hoje é algo que ninguém nunca pensou em fazer, da maneira que a gente faz, né? Que cara, você tem que garantir a tua disponibilidade em 100% para entregar o produto no final da linha. Como é que eu garanto isso? Não deixando a máquina quebrar. E se eu tenho um sistema que me antecipa dessas quebras e ainda me dá um diagnóstico dizendo, cara, a tua máquina, o problema é esse. A bomba tá cavitando, o mancal tá com desgaste de rolamento. É tudo que o gestor de manutenção precisa, véio. Em resumo, é isso. Porque ele é cobrado por disponibilidade, ele é cobrado por redução de custo, mas o que a gente vê hoje, e assim, eu já trabalhei em empresa de sensor, ninguém tem uma solução completa. E eu acho que isso que faz brilhar o olho dos investidores, das pessoas que são nossos clientes também, né? É vender algo realmente que é disruptivo. E assim, tu tava falando pra gente nos bastidores sobre essa expansão também, né? Então, hoje a empresa é brasileira, mas ela já atua em outros países? Perfeito. Isso é incrível. Assim, a gente tem 5 anos, a Traction tem 5 anos, e em 5 anos a gente sai de uma startup para virar hoje uma empresa global, né? Então, hoje a gente tem sede na Cidade do México, em Atlanta, já temos projetos em mais de 20 países. Isso tudo em 5 anos. E assim, é muito legal porque o cliente, ele chega para mim e diz, Dante, como é que vocês construíram isso em tão pouco tempo? Para mim a resposta é muito simples, velho. Aqui ninguém está interessado em vender produto. Nosso negócio é realmente te entregar business outcomes, é o que vai mudar o ponteiro lá na tua fábrica, na tua indústria. E é isso que vira o jogo. E aí, Dante, a gente vê você falando com muito orgulho de trabalhar lá. E aí eu queria entrar no lado pessoal teu. Você disse que quando veio para Recife e chegou aqui, viu que queria ficar mesmo. Mas para o futuro, você pensa numa possibilidade de sair daqui, a empresa está expandindo. Como é que é a tua ideia inicial? Legal, eu acho que até antes disso, antes de expansão, acho que tem outro ponto também, né? Que é muito comum que um account executive, um vendedor ali, high performance, ele migre para cargo de gestão. Virar E eu nunca quis isso, cara. Eu sempre digo assim, cara, eu quero morrer vendedor. Se eu tiver saúde mental para aguentar até lá, Tá velhice, né? eu gosto disso, é isso que eu quero. Então, isso se aplica também. Não que eu não me veja morando fora, mas assim, eu acho que na área de vendas tem muito da cultura. Vou dar um exemplo. Imagina que eu não tenho um inglês fluente de um cara que é nativo, e o americano, ele, querendo ou não, ele é muito preconceituoso. E eu chegar para vender um produto com um sotaque muito pesado, ou não me conectando com ele, já seria uma grande barreira, né? E aí, assim, eu hoje não me vejo, na visão de médio prazo, morando fora. Quem sabe no futuro, acho que a graça da vida é porque ela é dinâmica, né? Então, pode ser que eu reconsidere, mas para os próximos 5 anos aí eu pretendo estar no Brasil. E tá no Brasil. E qual é tu busca algum tipo de especialização, alguma questão nesse sentido? Você falou muito da parte relacional das vendas. Tu consome algum tipo de conteúdo que você acha importante, que você acha interessante, que faz diferença hoje no teu dia a dia? Muito, muito. Assim, eu gosto muito de ler.
livro de vendas, mas assim, eu gosto muito, não tem nada a ver com a área de engenharia, mas eu amo psicologia, assim, tipo, eu sempre gosto de entender como as pessoas funcionam. Então, por exemplo, eu já fiz vários treinamentos, inclusive pela M Dias, que essas ferramentas para você entender. Eu olho pro Paulo e digo, pô, o Paulo, ele é um cara mais analítico, é um cara mais influenciador. Então, assim, são personalidades que são intrínsecas de toda a pessoa. E isso é a base para você se conectar com qualquer um. Tipo, vou dar um exemplo. Chegar pro Paulo, o Paulo é aquele cara 100% analítico, que tem aquela fala mais baixa, e eu chegar gritando, fazendo festa, cara, não vai casar, não vai gerar rapport, né? Então, eu sempre estudei muito isso. E assim, curso diretamente eu não faço, mas eu leio muito. Acho que a leitura... e outra coisa que eu busco muito fazer, tanto na leitura quanto na minha prática diária, é a questão da disciplina. Assim, eu sou um cara que bato muito nessa tecla. Até virou um meme lá na empresa que a gente tem um canal de esportes lá que eu sempre posto, disciplina ou morte. Porque, cara, não é que seja disciplina ou morte, que eu acho que se você fizer análise mais profunda, se você não tem disciplina, cara, tudo na sua vida morre. Seus planos, seus projetos. Então, é nesse sentido que eu acho que a disciplina é o que faz... Fazer o que tem que ser feito independente independente de motivação. Independente de motivação. É aquela história que eu falei do barco, o vento tá a favor ou tá contra. Cara, se tiver contra, aí que você tem que remar mais, velho. Não é jogar o remo no mar e... Tem até uma frase que eu gosto muito também, que acho que você já deve ter ouvido falar. Queime seus barcos. Se você entra num projeto, cara, não fique com aquele teu planozinho B ali de estimação, não, porque ele vai te matar, velho. É como os Vikings faziam, né? Invadiam a ilha lá, queimavam os barcos e, cara, ou é vencer ou é vencer, não tem outra escolha. O plano B é o maior sabotador do plano A que existe, né? Exatamente, velho. Isso é uma verdade absoluta, cara. É impressionante. O cara que não tem... Por exemplo, se você for pegar os grandes empreendedores, o cara tava falido, ou era aquilo ou era aquilo. Ele tinha um sonho, um objetivo, mas aquele cara que tinha muita opção, realmente esse cara, ele sempre foi um mediano. E aí chegou na parte boa, né, Paulo? Tem muitos engenheiros que estão em migração de carreira ou início de carreira. Querem saber, existem vagas para essa área de vendas no Brasil? Como é que funciona, Dante? Cara, existe muita. Hoje as empresas têm dificuldade de buscar alguém que não seja tão viciado de mercado, alguém que esteja disposto a aprender. Tanto é que a Traction é um exemplo disso, né? A gente acabou de lançar o programa de trainee. Quem quiser saber mais informações, tem tudo lá no careers.traction.com. E um trainee muito, muito interessante, viu? Quem realmente quiser se aprofundar, se inscrever, acho que vale muito a pena. Ele tem salário também, né? Atrativo, né? Salário atrativo, pacote de benefício atrativo e mais do que isso, né? Eu digo que a Traction é um foguete, né? A gente cresce e evolui na idade do cachorro, ele é muito acelerado, né? E eu sempre falo, cara, e foi minha decisão lá em 2023, eu tenho que pular nesse foguete agora, porque senão ele vai embora e eu vou perder. Então é muito disso. E assim, esse foguete você conseguiu pular, conseguiu aproveitar. E para agora, você disse que está entrando mais gente, aí você disse que a empresa está em migração. Existe a possibilidade da empresa abrir capital? Como é que está isso? Eu creio que sim. Eu creio que isso é a visão de futuro. Né? Uma empresa que ela é gerida, tem aportes de fundo de investimento. Acho que todos os investidores estão apostando algo nisso, né? Então, acho que é algo que está até mais próximo do que longe, né? E eu ia voltar para a carreira dele, né? Com relação a... Mas tu quer tocar algum ponto também? Não, pode seguir. Com relação até a esse ponto que tu trouxe mais anterior, né? Beleza, tá em crescimento a empresa. Tu também tinha, vamos dizer, na Bala Fenders um acompanhamento mais, beleza, mensal, só que visão mais anual, e agora tá com uma visão mais trimestral. Como é que é o desempenho e o dia a dia nesse tempo que tu tá tendo aí, por exemplo, na Traction, e versus como tu tinha lá na Endres, né? Endres / Balaf, né? Aham. Na verdade, assim, independentemente se é fiscal year, se é trimestral, se é mensal, cara, o cara vai ser cobrado absurdamente. Se ele não entregar o resultado de vendas, é o que eu falei, você afeta literalmente a engrenagem motriz da empresa.
sem faturamento, meu amigo, não tem departamento de financeiro que se sustente, não tem logística que se sustente, nada se sustenta. Então, assim, eu acho que o vendedor, e é independentemente da empresa, ele tem que carregar esse peso de responsabilidade com ele. Assim, eu sou responsável por manter essa engrenagem girando. Basicamente é isso. E aí que entra a disciplina, né? Eu acho que para vendedor, a disciplina e para esse tipo de venda significa ainda mais, né? Porque você vê o resultado que é no longo prazo, que demora para chegar, você não vê de imediato. Exatamente. E ao mesmo tempo tem cada passo que você tem que dar diariamente para que esse resultado chegue, né? E a venda de engenharia, a venda complexa, ela de fato é complexa. Porque o que acontece? Um sales cycle de um projeto desse é 3 meses. E nesses 3 meses, cara, você tem que falar com diversos stakeholders. Então, a gente tem que falar do jurídico ao diretor de operações, né? Que você estava com um cara aqui agora há pouco, né? Então, assim, é muitas pessoas, muitas interações que você precisa fazer. E se o cara não tiver a visão de, tá, beleza, isso aqui vai me levar aonde? E não tiver essa disciplina para poder seguir o funil de vendas, toda a metodologia, cara, ele vai se perder. Mais cedo ou mais tarde ele vai se perder e o resultado não vai vir. Tem uma coisa que eu falo assim, que você trabalha muito não garante o resultado. Mas, por outro lado, se o resultado ele só vem se você trabalha muito. Ele nunca vai vir na sorte, né? Então, eu acredito muito nisso. Só mostra que tu tá tendo resultado esse tempo todo, né? E trabalhando muito também, né? E isso é tenso, porque assim, o pessoal fala, pô, é muito difícil você chegar lá. Pô, velho. Mas se manter lá, velho, é ainda mais difícil. Ainda mais eu que não pretendo fazer migração de carreira. Imagina, você passar 5, 6 anos vendendo em alta performance números... eu não posso entrar em detalhes aqui, mas números exorbitantes. Cara, tem que ter muita saúde mental, muito controle de si para poder, de fato, performar nesse ambiente pressurizado, né? Mas na Traction a gente tem até uma placa nos andares lá que eu gosto muito, que é a do US Open, né? Pressure is a privilege. Cara, você só é pressionado porque você vai dar resultado, né? Ninguém pressiona quem não dá resultado, né? Então eu acredito muito nisso também. E qual é a motivação para tá essa pressão mesmo? Ou tem alguma outra coisa, um objetivo pessoal? Cara, assim, não sendo hipócrita, a gente aposta muito no que a Traction, no que ela já se tornou, já é algo, assim, muito marcante. Uma empresa brasileira ser hoje referência global de tecnologia, cara, é um negócio, assim, disruptivo. Mas, e não sendo hipócrita, pessoalmente, eu vislumbro uma mudança significativa na minha vida, né? Mas olhando pro lado da Traction, do propósito, cara... O que a gente está construindo é um negócio que dá orgulho da gente falar. Assim, e eu vejo logo assim, na Traction, as pessoas que dão certo são isso. São as pessoas que vestem a camisa de dono. Assim, tem esse senso muito aguçado. Porque o que a gente está fazendo hoje, principalmente com esse assunto de IA, que está muito em alta, é algo que, cara, vai perdurar por gerações. A gente diz assim, é a mesma revolução que foi a internet, né? E a gente que está puxando isso, a gente que está tracionando isso, pelo menos para o ambiente industrial, né? Então, cara, dá muito tesão você ser uma pecinha dentro desse mundo azul que a gente está construindo, né? Quando tu fala pessoal, tu fala em qual sentido também? É nesse sentido de eu digo de remuneração, Tá no começo, a empresa né? Crescendo, você tá crescendo junto, porque, cara, a empresa tem 5 anos, eu tô 3 anos na Traction, então, assim, tipo, eu tô no início, assim, não tão no início, mas... E, assim, a gente cresce muito. E conforme a gente cresce, nossa empresa vale mais. Conforme a empresa vale mais, todo mundo acaba ganhando com isso, né? E assim, Dante, a gente tá próximo do final, né? E eu queria escutar de ti. Existe alguma coisa que tu faria diferente da tua trajetória? Ou tu acha que tudo isso contribuiu para tua formação hoje como profissional? Boa. Eu não... Assim, eu não sou muito fã dessa história de destino, sabe? Assim, lógico que eu acredito na parte de que Deus controla todas as coisas, enfim, mas eu acho que é muito do que a gente faz. O que eu faria diferente? Eu pensei isso várias vezes. Falei, poxa, eu devia ter começado lá em vendas desde o início. Mas aí, eu vou juntando as peças do quebra-cabeça. Cara, o fato de eu ter trabalhado com manutenção
de eu ter trabalhado ali diretamente no PCM, no pessoal que usa a minha solução hoje. Cara, isso é um diferencial que às vezes eu falo com a AE que tá chegando na Traction, diz, cara, isso aí é um grande benefício que eu construí e que assim, você não vai ter. Mas óbvio que você vai ter várias outras características, mas isso é um negócio que, para mim, virou o jogo completamente. Porque eu sei exatamente o que o cara precisa, eu sei exatamente o KPI que o cara é medido, e aí fica muito mais simples de você conseguir gerar valor para ele. Então, não me arrependo de nada, assim. Até esse ponto, será que eu deveria ter ido para vendas mais cedo? Cara, hoje, para onde eu tô, a passagem pela indústria, além das pessoas que eu me envolvi, que me desenvolveram muito na parte de gestão, de metodologia, cara, hoje eu consigo olhar aqueles diagramas de Chikawa, DISC, PDCA, tudo que é ferramenta de gestão, hoje eu tenho acesso graças a essa minha passagem pela M Dias, né? Então, não me arrependo de nada, velho. Eu só me arrependo se da decisão que eu não tomei, né? Acho que esse é o ponto que a gente tem que se arrepender sempre. Até puxando só um ponto, né, que tu não se arrepende disso, que é bom porque foi tua bagagem, né, mas que nem tu trouxe também que isso tu buscou para ter tanto benefício pessoal também, até por remuneração em si, né, mas puxando esse lado, eu sou engenheiro, né, existe a carreira de engenheiro de vendas, que eu acabei entrando nessa de engenharia de vendas também, você gostou, né? Mas o quanto é que o cara consegue ser bem remunerado no mercado hoje de engenharia de vendas? Quanto é que tu acha que dava pro cara ganhar? Vamos dizer, estágio inicial, que é o trainee que tu começou, né? Um salário que vai ter ali um fixo, né? Mas até bonificado ali. Esse nível salarial é saudável você chegar. Perfeito. Primeiro que engenharia, como a gente falou no início, é muito amplo, né? Mas focando no nicho de vendas, eu acho que assim, vendas é igual jogador de futebol, velho. Vai ter lá o Neymar que ganha milhões e vai ter o cara que joga naquele time da Série C que não consegue nem fazer uma feira. Eu acho que no mundo de vendas também vai ter muito disso. Então, para quem eu indicaria, acho que essa é a palavra correta, a área de vendas. Primeiro, para quem gosta disso, para quem tem mente de atleta, aguenta a pressão, acho que isso é fundamental. E o cara que tem ambição, cara. Vendas vai ser a única... Eu vivi isso, né? Várias vezes eu ficava incomodado lá, disse, vou abrir um negócio pra mim, porque aí eu posso faturar quanto o céu é o limite, né? E vendas te dá, dependendo da empresa que você vai atuar, te dá essa opção de que você é mensurado pelo que você entrega. E isso, pra mim, é o que me dá mais tesão e motivação de trabalhar com vendas, cara. Eu não dependo de todo dia 5 ali ganhar aquele mesmo salário e fazer as mesmas coisas, né? Eu sempre gostei muito desse dinamismo que cada dia tá numa indústria diferente, falando com um cliente diferente, pensando numa solução diferente, e você ser bem remunerado por isso, acho que faz todo sentido. E tem perfil, vão ter perfis de engenheiros, e isso não adianta, cara. Por mais que o Flávio Augusto, todo mundo diga curso de venda, mas, cara, tem perfil, cara, que o cara ou ele vai ter que trabalhar muito para tirar a timidez dele, ou ele vai ter que trabalhar muito para ser um cara que se conecta com as pessoas. Mas tem gente que é um cara mais analítico, é um cara que gosta mais de estar no backstage ali, de estar construindo um projeto, e nada contra, cada um no seu quadrado, literalmente, né? E assim, eu só queria puxar antes da gente ir para a pergunta final, Paulo. Você falou também da importância das conexões. Qual é a importância que você enxerga do network para vendas? Como é que você acha que trabalhar em cima dessas conexões é fundamental? Cara, isso também é outra palavra da vez, né? O pessoal acha que networking é o cara ter o LinkedIn cheio de gente. Cara, isso não é nada. Networking são conexões genuínas que você consegue fazer, seja com seus pares, com as pessoas que passaram na sua vida. E assim, o que é legal, né? A gente teve um evento recentemente e o pessoal da M Dias, muitos deles, inclusive da minha época, teve no evento. E, cara, os caras, quando a gente se encontra, a gente conversa, parece ainda que é aquela época, cara. Isso é networking, sabe? É você ser lembrado. Vou dar um exemplo aqui. Você perdeu o emprego e aí você vê um monte de pessoas ali. Tem essa vaga aqui pra você.
Cara, se candidata pra isso aqui que eu acho que faz sentido, lembrei de você com isso. Cara, isso é networking de verdade, não é só número. A gente tem muito a tendência de ir pro lado qualitativo das coisas, né? Quantitativo das coisas. Eu tenho 10 mil conexões no LinkedIn. Tá, mas quantas dessas o cara te ajudaria? Então eu prefiro ter 100, que é um ciclo ali que eu sei que eu posso contar. E aí eu falei aqui, citei o Cláudio Mello, o André Lira, da M Dias, e o pessoal da Andres Hauser, tipo, até hoje também eu tenho uma boa relação. Cara, isso é networking. É onde você passar, você deixar um legado e você ser lembrado, entendeu? E aí, chegando ao final, né, Paulo? Você já disse que não se arrepende de nada que aconteceu. Mas você tem orgulho de ser engenheiro? Cara, por alguns momentos da vida, eu disse assim, caramba, velho, a gente se lasca tanto na faculdade, sofre tanto. Cara, é um curso muito difícil, cara. Eu passei 6 anos da minha vida, assim, literalmente no inferno astral. Eu disse, cara, não vou sair daqui nunca, velho. O cara fica agoniado ali pra... E a sensação que dava pô, não desmerecendo, obviamente, mas você vê, por exemplo, o status, que é um médico, né? O cara já entra na faculdade, já sai com um baita salário, todo mundo, pô, fulano é médico, ciclano é médico. O Dante é engenheiro. Tipo, eu já passei muito por isso. Já dá pra ser Uber e tal. Já dá pra ser Uber, né? Mas hoje, cara, assim, principalmente voltado para a área de tecnologia, eu acho que a gente mesmo, como engenheiro, a gente tem a síndrome do patinho feio. E falando do Grupo Action, por exemplo, esse movimento que vocês estão fazendo, cara, é o que a gente precisa também construir como pessoa. É falar para todo mundo, independentemente da área que eu tô atuando, cara, que eu sou engenheiro. Porque, é o que eu falei, você vai ter administrador, você vai ter contador, você vai ter um monte de outra profissão. O engenheiro consegue fazer tudo isso. Porque, cara, se tem uma coisa que o engenheiro sabe fazer o processo é esse, aprenda, melhore e execute. O cara vai fazer, velho. Não tem como um engenheiro, assim, ao menos que ele não tenha desejo, vontade, não tem como ele não performar na área que ele escolher. Porque a cabeça do cara é muito diferente de qualquer outra profissão. O cara pensa, aquele termo, ele literalmente pensa fora da caixa. Então hoje eu tenho muito orgulho de ser engenheiro, eu falo pra todo mundo. Teria maior orgulho se meu filho fizesse engenharia, por mais que todo mundo quer que ele... deve ser médico. Não, cara, faz engenharia. Nem que seja pra você ter a sua empresa, gerir ela, você vai ver como você vai ser um bom gestor. Só por fato de você ter passado por todas as etapas de resolução de problema, né? Porque... No resumo, assim, o curso de engenharia, para mim, ele é isso. Pô, diversas cadeiras de cálculo, muitas delas eu até... Pra que eu vou usar isso na minha vida? Não serve de nada. Mas, cara, tudo aquilo ali foi destravando alguma coisa na sua mente. E eu vejo isso muito hoje na prática, assim. Até com o problema pessoal, né? Às vezes você tem um problema pessoal para resolver. O que você aprendeu ali na sua graduação, cara, te dá luz ali, pô, acho que é melhor ir por aqui. O senso analítico da coisa, né? Eu acho que o mundo precisa mais disso, precisa de mais pessoas analíticas, né? Aquele Dante que tinha 16, 15, que viu a revista da Mecatrônica lá. Nossa, eu nem imaginava isso. Totalmente, não imaginava. Não fiz nenhum robô. Ainda. Acho que não faço mais, eu nem lembro mais como é que programa. Mas no final do dia é você ter orgulho do que você faz. Porque, cara, não tem nada mais desmotivante do que você ficar 8 a 10 horas por dia fazendo o que você não gosta, velho. Nossa, cara, isso aí é depressivo, velho. Acho que todo mundo deve, ao escolher sua profissão, sempre focar nisso, cara. É isso que eu quero pra minha vida, isso me dá tesão. Em resumo, vai ser isso. Só que aí ainda pega um outro caminho. Tu acha que o cara consegue achar rápido exatamente onde ele quer estar? Porque, por exemplo, tu queria mecatrônica, achasse. Só que aí tu nunca passou por esse caminho. Aí tu trabalhou na indústria, aí quando veio, tu foi pro comercial e gostou. Ou seja, tu passou por alguns lugares, né? Isso eu acho que é muito do perfil de cada um. E assim, não existe um processo, cara. Eu acho assim, se você tem dúvida, testa. Não sei, será que eu quero ir pra indústria? Testa. Será que eu quero ir pra vendas? Testa. Porque, cara, enquanto você tá ali fechando seu curso,
não tem um gato pra sustentar, velho, cara, é hora de arriscar, velho. Depois o preço do risco fica muito alto. Quando você tem uma família dependendo de você, tem um filho dependendo de você. Então, cara, se puder... O pessoal falava muito isso. Pô, Dante, o pessoal pula de galho em galho, vai pra vários empregos. Cara, tem que fazer isso mesmo. Até você achar o que vai te satisfazer. Não adianta eu fazer uma carreira num negócio que eu não tenho tesão, entendeu? Dante, queria te parabenizar, né, por essa trajetória. Tá no começo ainda, né? Ele disse... Amém. Tem muita coisa para conquistar, vamos ver muita evolução ainda. Como ele mesmo disse, na área de vendas, então, assim, eu acho que você ser excepcional no que você faz já lhe torna diferente de qualquer coisa. Então, queria te parabenizar, agradecer mais uma vez pela presença. Foi uma honra te receber aqui. Foi minha ter sido convidado. E parabéns, que siga dessa forma. Muito obrigado, viu, Dante? Show. Valeu, obrigado, Paulo. Valeu, até mais. Obrigado, Dante. Valeu.